Oi, gente, bom dia a todos, né? Eu gostaria hoje de trazer para vocês, bom, como sempre, né? O canal, a proposta é trazer algo mesmo, né, do cotidiano para que a gente possa discutir, né? Claro que exatamente, sendo do cotidiano, sendo do nosso dia a dia, ele merece até uma reflexão mais aprofundada, né? Em termos filosóficos, enfim, sociológicos, como queiram aí vocês, né? Mas sempre de uma maneira que se possa ter um conceito, né, do que seja, não porque a gente quer que seja, mas porque deverá ser assim, por umas questões que a gente deve provar isso, mais ou menos, né? E com isso já falando que, fazendo uma observação, de que a intenção não é chegar no YouTube e disparar uma série de conversas, uma série de coisas, igual fazem, né? Muitos, todo mundo aí no YouTube chega, fala, propõe, né? Acusa, né? Julga, condena, enfim, mas precisa ter um embasamento epistemológico, digamos assim, né? É preciso ter uma certa balização, né, nesse conhecimento do que ele fala, do que a pessoa quer, né? E eu, quer dizer, me sinto até nessa condição, né, apto, né, porque eu tenho uma formação razoável, né, sempre estudei bastante, estudo muito até hoje, né, até agora, então, todos os dias, então, de forma que eu me sinto, né, capaz, sim, de chegar aqui e de produzir, né, uma falação embasado, né, em termos científicos até, e não simplesmente porque eu quero, porque eu acho. Quer dizer, e eu detesto esse negócio de achismo, né, já de início. Então, veja bem, diante disso, eu vou lá fazer essa observação que eu vou deixar abaixo, né, no link abaixo do vídeo, o link, claro, né, do meu currículo, né, Lattes, né, do MEC, CNPq e tal, na plataforma Lattes, né, para que vocês possam dar uma olhada. Bom, vamos lá olhar. Pô, seu Tadeu tem condição de vir para cá, emitir algum pensamento, alguma coisa? Sim, sim. Né? E aí você, não, tá, de repente o cara até merece ser ouvido ou não, né? Isso pode ser um crédito para mim até, ou um descrédito, né? Não sei, né? Como eu sou sempre cético, né? Pode ser um crédito ou descrédito, né? Bom, mas então, olha só, com esse tema de imprensa, eu queria conversar com vocês o seguinte. Eu tenho hoje um tema que é fazer um tripé, como sempre. Eu gosto de fazer as coisas sempre fazendo, né, um parafraseado sobre algum ponto, né, conceitual da coisa, né? Então, fazer um tripé entre, olha só, Cristo, Dionísio e a imprensa. Não é interessante? Bom, o que tem a ver Cristo, Dionísio e a imprensa? Eu acho que tem sim. Acho que tem muito a ver, porque dentro dessa falação a gente pode, e eu vou tentar, né, é, esclarecer alguma coisa, que uma coisa pode estar mais ou menos ligada à outra, me parece, né? Olha que a gente vive, né, a imprensa, de um modo geral, ela sempre foi tida como o quarto poder, digamos assim, nesse sistema nosso, que é o republicano, né? Então seria um, dois, três, né, a imprensa o quarto poder. Eu já tenho um pensamento diferente disso. Eu acho que não. A imprensa, ao invés de quarto, para mim, ela alcança aí, dentro desse ranking aí, é o primeiro poder, né? Por que o primeiro poder? Porque ela é um instrumento que ela tem uma influência é, de uma plenitude assim voraz, né? Ela é capaz de mudar conceitos, mobilizar pessoas, mudar a sociedade, mudar modos de vestimenta, de falar, de usar, enfim. Então seria interessante a gente passar a tê-la até como o primeiro, né, poder e não o quarto poder, né? Ela é interessante também exatamente por essa dubiedade, digamos assim. Um já tem como uma coisa asquerosa, né? Terrível, né? Porque ela acusa, ela julga, né? Ela coloca você lá em cima e ao mesmo tempo ela te derruba, né?
É incrível, então, com essas alterações, né, em que a imprensa coloca a sociedade, né? Então, veja bem, mas essa maldade ou essa bondade que ela coloca a determinadas pessoas, cidadãos, fatos e atos, etc., está muito ligado, veja bem, já, né? A situação em que o cidadão se encontra. Se você realmente a ver com bons olhos, é porque você está numa situação confortável e ela, com certeza, irá te colocar numa situação privilegiada até, né? Ou ao contrário, se você se apresenta de uma forma privilegiada quando, no entanto, você não é privilegiado, isso pode ser destituído, né, literalmente pela imprensa. E quando eu digo imprensa, nós estamos falando, evidentemente, da imprensa boa, né, e não da chamada imprensa marrom, né? Estamos falando, como eu disse, da questão das opiniões que devem ser balizadas, profissionais, a imprensa também. Quando eu estou falando de imprensa, é uma imprensa, né, que tenha profissionais capazes de colocar uma imprensa, né, com rotulagem totalmente imparcial, fora de qualquer fisiologismo, né, de qualquer influência de interesse. A gente até sabe que há, mas, né, não podemos misturar nesse momento as coisas, né? Então, veja bem, o cidadão tem no seu dia a dia esses altos e baixos, né? Que nós da sociedade, nós, né, rotulamos como sofrimento, né? Digamos, né? E já entrando nessa questão, né, do cristianismo, até fazendo esse paralelo, né? Desse sofrimento diário, né? Em que as pessoas se sentem incomodadas, se sentem desmerecidas, injustiçadas e tal. Mas exatamente, o que, que o cristianismo prega? Né? Ele prega exatamente isso, essa questão da negação, né? Até por um processo hereditário, né, que temos, porque o cidadão, a partir do momento em que ele é reconhecido como um ser humano, né, no contexto social, político, cultural, ele já traz a pecha, a mecha de devedor, né, de um cidadão pecador e, por conseguinte, um cidadão que vai, sem dúvida, ter sofrimentos na vida. Por quê? É essa herança, né, do pecado original, né, dessa relação aí de Adão e Eva, né? Então, todo cidadão que for, né, vindo de um coito, né, entre uma mulher e homem, né, ele será naturalmente um cidadão pecador, né? Já começa por aí. Então, o que que diz o cristianismo, né, de um modo geral, né? E quando ele até tem, né, nós rotulamos como negação de vida, por esse fator, né, de que, primeiro, ele coloca você, quer dizer, você tem a vida como uma coisa injusta, mas a vida é injusta comigo e tal, né? Por outro lado, essa injustiça é que justifica a sua vida, né? E no momento que ela justifica a sua vida, ela vai tentar fazer de você um cidadão que pode se redimir disso, dessas dores e pecados, né? Desses sofrimentos diários. Você vai se redimir e você será salvo, né? Levado ao reino de Deus, dos céus, né? De tudo isso. Não é interessante isso? Então, aí é onde está exatamente o chamado niilismo, a negação de vida. Por um lado, ele te nega a vida, por outro, ele te salva. Não é interessante isso? Então, veja bem, né? É como assim, digamos, o cristianismo, né? Aquela ave de rapina, né? Que ama o seu ser, né? Mas de uma forma moribunda, muito terra, né? É ali, porque é ali que ele se recrudesce, é ali que ele se pontua como elemento salvador, né? Na medida em que ele te salva desse sofrimento. Então, não é interessante? Ele te vê como uma coisa, né, que está ali, que precisa ser salva, né? Mas primeiro ele impõe a você esse castigo, essa dor, que é terrível, né? Como diz Nietzsche, a terrível equação dor-castigo, né? Você tem que passar por essa dor, por esse castigo, para poder ser submetido ao reino da salvação, né? Digamos assim.
Não é interessante isso? E aí, né, aí que entra Dionísio, né, o deus, né, exacerbado, né, da harmonia, né, da fartura, da riqueza e do glamour até, né, porque ele era um deus, né, de festas e vinhos e outras coisas mais. Então não é interessante falar, não, não, peraí, não, não. A vida não é injusta, não. Por que, que a vida é injusta? Não, não, a vida é justa. E ela se põe exatamente nesse modelo da sua realidade. Por que, que ela é injusta? A vida é aquilo que é por si só. Quer dizer, ela é um instrumento pelo qual você se afirma e se reafirma também, correto? Então, ela não é injusta, não. Ela é uma vida justa. Tudo aquilo que você passa é porque são forças da realidade, do momento em que você vive. E nesse momento nós vivemos isso. Nesse momento você está aqui, tomando vinho, tomando a sua cervejinha, né, gozando do seu melhor. Nada de pecado, nada de absorção de ideias digamos, de culpas, culposas, de que você tem, você foi culpado, porque o sentimento de culpa é uma coisa que, né, nos leva assim ao fundo, porque você faz, produz e tal, e aí você, poxa, mas eu não consegui, caramba. E aí aquele sentimento de culpa, eu preciso me recompor, eu errei ali, eu errei aqui, eu errei não sei o quê. É muito erro a corrigir. Desculpa. E você acaba fazendo o quê? Né? Erro atrás de erros, ou você toma uma posição de que você é o dono de si, você é a pessoa que pode se recuperar em si, sem necessitar de forças externas, você está condenado definitivamente, né, ao torpor da miserabilidade, sem dúvida nenhuma. E é nessa fase que Dionísio te reafirma, porque ele não admite esse tipo de culpa, esse tipo essa forma de justificação, né, da dor para que você seja salvo. Não, pelo contrário. É ali nessa autoafirmação que você vai mudar a sua vida, né? Diante desse contexto difícil. É ali que vai brotar de você a sua potência de vida, a sua vontade, o seu apetite, né, de mudar aquilo que você quer e deseja, sem depender de ninguém, né? Claro. Então, veja bem. Aí, não, então você pode, né? Mas e aí, o que tem a ver com a imprensa? O que eu estou querendo dizer é que a imprensa ela mostra exatamente essa realidade, ela transforma você, ela mostra aquilo que está realmente acontecendo, correto? Não é porque ela tem que ser boazinha, porque você sofreu, você está ali e tal. Não, a imprensa mostra aquilo que se diz real, que é correto, que é publicável, digamos assim. Mas olha só, fazendo essa ressalva, eu estou falando de uma imprensa oficial, de uma imprensa correta, não é da imprensa marrom, como eu já disse, porque essa não podemos levar em consideração. Você não pode fazer uma crítica daquilo que já é descredibilizado, digamos assim, né? Fica difícil você tentar enaltecer aquilo que está perante a sociedade, perante o sistema, é, de uma forma incorreta, né? Até porque fica até difícil também você falar de uma crítica sobre determinadas posições em que a gente se encontra, porque aí entra esse mais cunho mais político. Nós sabemos que, né, vivemos no momento neoliberal fortíssimo, né, aguçado, né, por uma extrema-direita, né, não vamos entrar nesse caminho aqui agora, mas que exatamente essa extrema-direita, como é que ela se posiciona? Ela se posiciona exatamente dessa coisa, né, em cima da religiosidade, daquilo que é ilógico, e transforma essas pessoas em alienadas, ambulantes, por aí, né, se dando conta de defender, em nome de Deus, né, todas essas arbitrariedades que existem. Né? Então, a gente ouve muito aí, né, que só Deus vai mudar, e Deus, sem dúvida, tarda, mas não falhará, que ele voltará. Né? Então, isso é um uso da extrema-direita, né? Que se locupleta da ignorância dessas pessoas, infelizmente, né?
para se autoafirmarem, né? E aí a imprensa tem que divulgar, a imprensa tem que se colocar, né? Divulgar isso, quer dizer, doa quem doer, né? Traga bondades ou benesses, seja lá quem for, né? Mas ela precisa estar atenta a isso, né? Então, veja bem, não é interessante isso? A gente parar de, né? Porque é tanta coisa que você vê, cara, na TV, no rádio, eu ouço, eu já não estou aguentando mais assim, né? Os boletins diários. Começa, eu já desligo, porque eu já sei mais ou menos o que vai falar. Tal é a repetição das coisas, né? E aquilo ali te leva a um ambiente que te até força a falar sobre o assunto, aquilo que eles estão fazendo. Mas como você não queira, você é levado, você é estimulado a falar. Isso, né, dentro da minha concepção, que eu acho que é bastante moderada. Eu não gosto de emitir, como eu disse, opiniões que não sejam embasadas em alguma coisa que possa me fortalecer no que eu estou falando. Imagine a pessoa que não tem um pensamento, digamos, dessa natureza, aí, porra, sai jogando pedra, né, por aí afora. E, porra, aí que está tudo bem, que está tudo certo, né? Infelizmente é isso. Não vamos entrar nessa situação de falar de governo do Estado, até porque eu não me atenho muito e não gosto de falar essa questão de governo, né? Eu me atribuo mais na posição do Estado, né? Porque o Estado você está amplificando, ampliando, amplificando, desculpe, e não colocando, porque se você fala em governo, você vai ter que fazer citações, né, de governos atuais, de outros governos, não. E aí, deixa de ser uma crítica, né? Porque aí você vai ter que levar é, se fortalecer em alguns conteúdos que são de cunho pessoal, de interesses fisiológicos e tal, não meus, mas do objeto que você estiver falando, né? E eu não estou aí para isso, me parece. E que outra coisa que é incomodante na mídia, você vê esses analistas aí, eles não falam, eles só contam uma história, exatamente isso que eu estou falando, eles não contribuem para nenhuma mudança, porque o cara não traz nenhum pensamento, né, articulado, quer dizer, numa concepção científica do que ele está falando, né? Ele fica repassando aqueles fatos e se diz analista, cara. Então é meio difícil você analisar aquilo que não é analisável, digamos assim, porque não tem cabimento o que o cara fala, é uma coisa grotesca, né? Então, veja bem, então eu acho que o tema é interessante, né? Para a gente estar mais ou menos atento a isso a partir de agora. Vamos, né? Vamos falar alguma coisa sobre isso, bicho. Dá uns comentários aí, né? O canal é esse, ele precisa do seu feedback, né? Do seu retorno aí. Fala mal, fala bem. Enfim, traz umas ideias novas pra gente. Falou? Estamos aí, né? Até logo mais, até a qualquer hora. Tchau, tchau.